puderem abrir a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 15. Marcos 15. Hoje a gente vai estar vendo dos versículos 6 ao 15. Marcos capítulo 15. Dos versículos 6 ao 15. O título da mensagem é a quinta parte do nosso estudo no julgamento de Jesus. E o título é O Justo pelos Injustos. O Justo pelo Injusto. O justo Jesus e aqui na história pelo injusto Barrabás. Marcos 15, começando no versículo 6. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu estava lendo essa história, com certeza uma das histórias mais fantásticas que você tem, uma das histórias mais maravilhosas no Evangelho de Marcos. Eu sei que vocês vão falar, mas toda vez que você vai pregar, você fala isso, que cada história que você vai pregar é a mais maravilhosa. Não, mas essa daqui é com certeza uma das histórias mais completas que a gente encontra em Marcos. E eu estava pensando, refletindo sobre isso, e uma das doutrinas que as pessoas mais rejeitam, mais odeiam, é a doutrina da depravação total do homem, da queda radical. O que é isso? Que todo o ser do homem foi afetado na queda de Adão. O homem ele é totalmente, todo o ser, desde o cabelo até o dedão, do pé até dentro dele, tudo foi afetado e contaminado pelo pecado. E até mesmo que as pessoas falam de livre-arbítrio, como se fosse livre o arbítrio. Não, ele está preso. Cada escolha sua, ela é baseada numa vontade sua, e a gente sabe que toda a vontade do homem está presa, está contaminada com o pecado. E as pessoas odeiam tal ensino, por quê? Porque tira o homem do centro das coisas. Tira o homem como autor da salvação. Então as pessoas não gostam disso. Agora se tira o homem, não é mais o homem que escolhe ao Senhor, que decide as coisas. Então o pessoal não gosta disso, até mesmo, não só fora da igreja, dentro da igreja. Isso que é o mais triste. As pessoas têm rejeitado e repugnado tal ensino. Então você começa a ver que dentro das igrejas, o homem decide. Então é tudo ao redor do homem, para preparar o homem. Então as canções, a luz, o conforto, é tudo preparado para quê? Para que o homem escolha Jesus, para que ele aceite a Jesus. Então quer dizer, muitos na igreja hoje em dia veem que Tá tudo preto dentro do homem, mas ainda tem um buraquinho branco ali que não foi afetado. Tem um espacinho dentro do homem que não foi afetado pelo pecado, e se você tocar nesse negocinho, vai despertar a vontade pelo Senhor. É isso que as pessoas veem. Então as músicas, tudo é para quê? Tocar esse espacinho que não foi afetado pelo pecado, para a pessoa aceitar Jesus. Então, isso que a gente tem visto muito hoje nas igrejas, é triste, mas a gente tem visto isso, tudo voltado para o homem, porque rejeitaram a doutrina da depravação total, que é tão clara ensinada na palavra de Deus. A Bíblia mostra, Jesus fala várias vezes, principalmente no Evangelho de João, da incapacidade do homem de escolher a Jesus, de aceitar Jesus, de vir até Jesus. João 6, ninguém vai vir a mim, senão o quê? Se o Pai não trouxer, não arrastar. João 3, a pessoa não vai conseguir ver o reino de Deus a não ser o quê?
que ela nasça do Espírito. E a pessoa se faz nascer do Espírito? Não, de modo nenhum. É o que Jesus fala. O vento sopra para onde ele quer, assim é o Espírito. Não é o homem que decide nascer de novo. Então a Bíblia é repleta disso, desses ensinos, e que a gente vê tanto ódio hoje para com isso, a depravação do homem. E eu acho que essa história é uma das histórias que mostra com mais clareza, com mais claridade, tal ensino. E o mais interessante é que ela mostra não só o estado de depravação, mas mostra, tem vários sabores para esse estado de depravação. Eu coloquei aqui temos a hostilidade e a rejeição da humanidade para com Jesus, representada nas mais diversas formas. Então você vai ter Barrabás, esse é o primeiro. Esse é aquele que você olha e você já sabe da depravação dele. Você escuta falar dele e você já sabe que esse cara... esse aí foi afetado pelo pecado. Esse aí realmente não gosta do Evangelho. Esse é o tipo de pessoa visível. Como a gente vê hoje um estuprador, um maníaco, um craqueiro, um homossexual, uma prostituta. Então quer dizer, você olha e esse aí rejeita o Evangelho mesmo. Isso não quer o Evangelho. Só que tem outros tipos, você vai ter a multidão aqui, a gente vai ver. A multidão, elas escondem o ódio por Jesus atrás de opiniões. Então a pessoa não obedece ao Senhor, não obedece aos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ela se esconde atrás de opiniões das pessoas. Mas na verdade é o ódio por Jesus. Ela simplesmente esconde atrás. Não, porque falaram para fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Não posso fazer aquilo. 3, você vai ter os líderes religiosos. Esses aí escondem o ódio e a rejeição por Jesus atrás da religiosidade deles. E o mundo está cheio disso. Pessoas que escondem o ódio por Jesus, o ódio pelo Evangelho, se escondendo atrás das mais diversas religiões. Toda outra religião não passa do que de ódio para o Evangelho. Então a pessoa procura uma outra forma para esconder esse ódio, e às vezes até aparenta ser uma pessoa piedosa, uma pessoa exemplar, mas na verdade ela rejeita, ela tem repugnância pelo Evangelho da cruz. E o quarto exemplo é Pilatos. Você está vendo quantas formas a gente tem para mostrar a total depravação do homem? Agora você tem Pilatos. Esse é o tipo de pessoa que está cheio. É a pessoa que fala, que vê em Jesus uma certa decência. Fala para as pessoas que Jesus é um homem bom. Às vezes foi até batizado. Professa gostar de Jesus. Mas mostra o ódio por Jesus o quê? Não se submetendo a Ele, não tomando a cruz e seguindo a Jesus. O mundo e as igrejas estão cheias dessas pessoas, pessoas que professam que Jesus é um homem bom e justo. Lembra de Pilatos? Esse homem é justo, não tem por que condená-lo, mas não estão dispostos a morrer com ele. Então você tem essas diversas formas, mas todos eles, o alicerce é o quê? É um ódio, é uma rejeição por Jesus. É manifestado de diversas formas, mas todos eles ali não querem a cruz, não querem seguir a Jesus, tomar a cruz, negar a si mesmo. Então essa é uma história que mostra muito bem isso. Ódio, rejeição e submissão para com o Senhor. Mas não só isso, ela mostra a má notícia, mas também mostra as boas novas, que é o quê? A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. E o quê? Tirar o pecador, Jesus tomar o lugar dele, é isso que a gente vai ver aqui. Barrabás não decidiu nada, foi a misericórdia de Deus em tomar o lugar daquele homem, colocar Jesus no lugar daquele homem para ser crucificado. Então por isso que eu falei, essa é realmente uma história maravilhosa, é uma história que a gente precisa ler, estudar, engravar no nosso coração. Isso daqui é o Evangelho, mostrando a depravação do homem, a graça de Deus, a soberania de Deus. Amém? Então, só para contextualizar, é importante, principalmente porque domingo passado a gente não pregou em Marcos. Marcos 15, a gente começou há 2 domingos atrás, e a gente viu toda a injustiça nesse processo do julgamento de Jesus. E começando no versículo 1 do capítulo 15, de manhã bem cedo, e foi que a gente viu que eles querem dar agora um ar de legalidade nisso. Foi totalmente ilegal o julgamento de Jesus. Eles já tinham condenado a Jesus, mas então agora de manhã, bem cedo, por volta das 5, 6 da manhã, quando tem claridade, por quê?
de acordo com os costumes deles, com as leis deles. Uma pessoa que ia ser julgada, condenada à morte, precisava ter um julgamento durante o dia. Então aqui eles querem dar uma aparência de que está sendo tudo legal. Olha, a gente fez o julgamento durante o dia. Não, eles já tinham julgado tudo durante a noite, tudo de forma ilegal. A gente viu que aparece aqui na cena, depois que eles condenam Jesus, versículo 1, de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei, todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. A decisão já estava há muito tempo atrás ortogada, que era matar Jesus. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. É isso que a gente viu. Amarraram Jesus, levaram ele como um espetáculo público já, e entregaram nas mãos do gentio. A gente viu que isso, entregar alguém nas mãos do gentio, era realmente entregar a pessoa à ira de Deus. É isso que eles estão fazendo. A gente não quer esse Jesus. Que ele sofra a ira de Deus. Eles entregam a Pilatos, e esse é um personagem novo na história. Pedro sai de cena, entra Pilatos na cena. A gente viu bastante sobre a vida de Pilatos, a gente tocou sobre isso. Eles levaram para Pilatos por quê? Porque eles já não tinham mais autoridade para matar ninguém. Roma tirou a autoridade, o poder de espada tinha sido tirado das mãos dos judeus. A gente viu que, mas e o caso de apedrejamento como de Estevão? Era ultravireza, era fora da lei isso daí. Era linchamento fora da lei, não tinha nada legal nisso. Então eles levam para Pilatos, e já que Pilatos não vai aceitar uma acusação religiosa de blasfêmia, o que eles fazem? Lucas 23 fala que eles levantam 3 acusações contra Jesus. 3 acusações contra Jesus. Ele vem pervertendo a nação, ele vem proibindo a nação de pagar impostos a César, e ele se declara o quê? Rei. Então, e é com base nessa última declaração, como um rei, que Pilatos toma essa acusação e começa a questionar ele. Marcos é bem curto, João 18 tem o diálogo maior entre Jesus e Pilatos, ali conversando. É interessante como que encerra esse primeiro diálogo entre Jesus e Pilatos, João 18, 38. Não acho nele motivo algum de acusação. Essa é a opinião de Pilatos. Eu não vi motivo algum para condenar esse homem. Mas Pilatos não tem convicção alguma da verdade, não tem princípio nenhum. Então os judeus começam a pressioná-lo, o que ele faz? Ele começa a bambalear. É isso que a história aqui vai mostrar para a gente. O que acontece? O que acontece quando ele começa a bambalear, que ele não tem princípio para se segurar e falar, não, esse homem aqui é justo, para com isso, pode tirar ele daqui. Não, ele começa a temer. Então é isso que a gente vai ver o que acontece aqui. Então eu dividi o estudo em 2 partes. A oferta do Evangelho e a resposta do homem carnal para com o Evangelho ofertado. Então vamos lá, só que antes da gente partir para Marcos, é necessário a gente ir para Lucas. Então vamos para Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Por que nós vamos para Lucas 23? Porque Marcos já pula direto, Lucas relata o que a gente chama da segunda audiência de Jesus perante os gentios. Ou seria o 5º julgamento de Jesus. Agora vai ser diante de Herodes. Então Pilatos viu que Jesus era inocente, mas só que tem a pressão dos judeus, ele entra em choque, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Ele tem uma ideia, alguém traz para ele essa nova ideia, ou surge na cabeça dele. Lucas 23, começando no versículo 6. Essa é a ideia que ele tem agora. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Aqui é importante, esse Herodes. Esse Herodes é o filho de Herodes o Grande. A gente viu isso num estudo em Marcos 6. Passei bastante contexto histórico sobre os Herodes. E quando Herodes o Grande morreu, o reino ali foi dividido, a região foi toda dividida entre 3 filhos dele, Arquelau,
Filipe e Antipas. Então cada um ficou com uma jurisdição ali, cada um dos 3 filhos dele. E esse Herodes que está aqui diante de nós é Herodes Antipas. E esse cara tem uma história macabra. O que ele fez foi que uma vez ele foi para Roma, ele roubou, ele se apaixonou pela esposa do irmão dele, Herodes Filipe. Os dois se apaixonaram, e fugiram. E ela largou o irmão, eles voltaram para a região da Galileia, e o que ele fez foi o quê? Ele manda a esposa dele, a antiga esposa, embora. Então ele manda ela embora. Falsa Leia. E ela era filha de um rei nabateu. Então começou a gerar, então imagina, a moça volta para casa agora, de mala e cuia, ela volta, chora para o pai, que ela foi abandonada por Herodes, fui trocada, pai, fui trocada. O pai é um rei, tem um exército, o que ele faz? Se irrita e manda um exército. Então você tem já um período de tensão ali. Se não bastasse isso, já tem, eles tem o Herodias, que é essa mulher, que era a mulher de Filipe, ela é sobrinha dos dois. Tá? Então, ele rouba a esposa do irmão, que na verdade é sobrinha dele. Então você tem adultério, incesto na família. E é esse homem que João Batista confronta. E fala, e fica falando, que ele está em pecado, que ele precisa se arrepender. E o que eles fazem com João? Decapita João. Mata João. E ficam atrás. Depois, é isso que acontece. Depois Herodes começa a ouvir falar de Jesus. Ele acha que Jesus é João, que ressuscitou, ou que reencarnou. Está preocupado. Então Herodes aqui, esse é a figurinha nossa aqui. Esse é o 5º julgamento. Então Jesus está diante desse homem. Ele está em Jerusalém porque era costume ir para Jerusalém na época da Páscoa. Versículo 8, Lucas 23. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Lucas 13 relata isso. Mas ele queria ver Jesus para quê? Para matar Jesus. Lembra Lucas 13? Que chegam alguns fariseus e falam para Jesus, some daqui porque Herodes quer te matar. O que Jesus fala? Vai e diga àquela raposa que eu vou continuar ministrando aqui por mais 2 dias. 3º dia eu saio. Simbolizando o ministério dele. Eu tenho meu ministério aqui. Então ele queria ver Jesus, ele ansiava ver Jesus. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Porque havia muito tempo que queria vê-lo. Ele queria vê-lo mesmo, para matar. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Então ele está esperando ver Jesus para quê? Ver um milagre acontecer. Ele quer ver o show de Jesus. Não sei, quer ver pão sendo multiplicado, ou então ele quer ver a cama dele voando. Ele quer ver alguma coisa. Ele tem ouvido falar de Jesus, ele quer ver o show. Queria ver Jesus realizar algum milagre. Versículo 9. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. É julgamento, lembra o silêncio do cordeiro em julgando ali, o julgamento dele. Versículo 10. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Versículo 11. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos naquele dia, tornaram-se amigos. Qual que é o motivo deles serem inimigos? Ninguém sabe. Alguns acreditam que foi porque Pilatos ordenou que fosse colocado escudos com emblemas, com a águia romana, com imagens de imperadores. E os judeus não aceitavam isso, porque isso é idolatria. E Pilatos ordenou que fosse colocado no palácio de Herodes, em toda a região ali dos judeus. E Herodes fica irado com isso, porque Herodes queria agradar os judeus. Assim como o pai dele, ele gostava de agradar os judeus. Tanto é que as moedas não tinham imagem para agradar os judeus. Então ele fica irado com isso, Herodes, com a situação de Pilatos mandar colocar escudos ali. Ele sabe que os judeus não vão gostar disso. Então Herodes fala com Tibério, com o imperador Tibério. Tibério manda Pilatos ir lá e arrancar os escudos. Então é provavelmente que essa seja a crise entre eles.
Pilatos ficou irado que Herodes foi dedurar ele para o imperador Tibério. Então cria essa inimizade. Outro fator poderia ter sido que Pilatos manda matar alguns galileus. Você lembra que ele mata alguns galileus no templo? E os galileus eram da jurisdição de Herodes. Então provavelmente poderia ser isso também. Herodes ficou irado. Como que esse cara vem e mata a gente que está sob o meu governo? E talvez seja por isso que agora eles ficam amigos. Porque Herodes se sentiu honrado de Pilatos mandar alguém que é da sua jurisdição ali, e principalmente Jesus. Então os dois agora voltam à amizade, por meio de Jesus. Jesus unindo esses dois inimigos. Mas o que fica importante, o que fica para a gente gravar desse segundo julgamento de Jesus aqui perante Herodes, primeiro é a humilhação dele. Jesus é humilhado, coloca um manto sobre ele, zombando dele. Você que é o rei dos judeus, e coloca um manto como se ele fosse um rei. Principalmente porque o pai de Herodes Antipas, Herodes o Grande, que era chamado que é o rei dos judeus. Então humilha Jesus ali em público. Mas a segunda coisa, e isso que é de extrema importância desse julgamento, é a justificação de Jesus. Continua em Lucas 23. Dá uma olhadinha, começando no versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhe: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. E olha só, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Então agora você tem na boca de duas testemunhas gentias a declaração do quê? Da inocência de Jesus. Então agora você não tem só Pilatos, você tem o quê? Herodes declarando que Jesus é inocente. Então a partir daí ele manda Jesus de volta para Pilatos, e é aqui que Marcos 15, versículo 6 começa. Já começa com Jesus de volta no pretório, diante de Pilatos, e esse daqui seria o sexto julgamento de Jesus. O sexto julgamento, terceiro diante dos gentios. Versículo 6, olha lá. Era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Isso é tradição antiga, gente. Já vinha desde os outros povos. Essa anistia, esse jeito de ter o povo participando de algum modo. O povo se sentia bem, o povo que era dominado se sentia bem porque se sentia participando do julgamento. Você vê exemplo disso em outros impérios, em outras culturas, principalmente em dias de festa. Mostrava uma clemência, mostrava uma paz do povo que está governando, uma vontade de interagir. Lembra que os gladiadores nas lutas, quem que decidia quem morria às vezes? O povo. O povo que decidia quem morria. Então tinha essa participação, era normal, anistia, esquecer, ignorar, perdoar a infração de um condenado, era praticada na antiguidade. Olha só o que esse comentário fala. Anistias em festivais eram conhecidas em várias partes do mundo em diversos períodos de tempo. Duas formas de anistia existiam de acordo com a lei romana. O abolício, ou a absolvição de um preso ainda não condenado, e o indulgência, o perdão, a absolvição de um preso já condenado. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Estão tendo isso. Principalmente na época de Páscoa, eles chamavam de perdão, anistia pascal, isso daqui. Eles se reuniam e lembravam deles sendo libertos, deles que eram presos, condenados, sendo libertos. Então era uma hora gostosa para eles também mostrarem uma certa misericórdia para com os outros. Então esse é o versículo 6. Versículo 7, olha lá. Aqui a gente vai conhecer um novo personagem, um personagem de extrema importância. Um homem chamado Barrabás. Eu coloquei aí um pecador notório, bem conhecido por todos. Seu nome só aparece 3 vezes em Marcos. Mas ele é muito importante como personagem aqui. E não pelo que ele faz, mas pelo seu estado. Pelo estado dele. Ele não faz nada que mereça admiração, mas só o estado dele. Totalmente passivo. Requer a nossa atenção.
O nome dele, Barrabás. Bar, filho, Abba, pai, filho de um pai. Era normal esse nome na antiguidade, filho do pai. Então, às vezes, porque o pai dele era famoso, ou porque ele se assemelhava ao pai, sei lá, igualzinho o pai dele. As atitudes dele, principalmente quando ele aprontava, igualzinho o pai. Então, a gente não sabe por quê, ou se ele era filho de um rabino, não dá para saber. Mas esse era um nome comum naquela época. O que é interessante é como Mateus coloca esse homem. Dá uma olhada em Mateus 27. É isso que a gente tem feito, a gente precisa fazer, jogar todos os paralelos para ter uma imagem mais perfeita do que está acontecendo. Mateus 27, versículo 16. Mateus 27, 16. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro, o quê? Muito conhecido, epicemos, notável, uma pessoa ilustre, não por ser uma pessoa boa, mas ele era muito conhecido porque pelas suas más ações, pelas suas terríveis ações. Por isso que ele é conhecido, muito conhecido por todos ali. Um comportamento odiado, repugnado por todos. Ele era conhecido em todo Israel porque era um rebelde, um assassino, um ladrão. Então, todos ali conheciam ele. Então, você não queira ser conhecido dessa forma, ser notório por esse estilo de vida. Marcos descreve ele de 3 formas. Olha só, Marcos, voltando lá para Marcos 15, 7. Ele está marcado por 3 características desse homem. Primeiro, ele está preso. Ele está preso. Como se ele já fosse condenado, ele foi pego, fazendo o que não devia, quebrando a lei. Ele é um rebelde. Fala ali que ele é um rebelde. João fala que ele é um lestes. A palavra usada para ladrão, mas não só ladrão, a palavra também para quem se rebelava contra o Império Romano. O que dá a entender aqui, então, é que esse homem, ele se rebela contra o Império Romano, ele não quer mais se submeter às leis romanas. Então, o que ele faz? Ele roubava as pessoas, ele forma tipo uma gangue, uma milícia, em que ele rouba as pessoas, pega o dinheiro e investe no quê? Nessa gangue dele, nessa milícia, para eles formarem um exército. Esse é o estado desse homem. Não só isso, ele também é o quê? Um assassino. Então você tem, ele é preso, rebelde, um assassino. Andava armado, provavelmente ele é um dos zelotes. Foram roubar alguém, alguma coisa deu errada, matava a pessoa. Então esse é o estado de Barrabás. E a minha oração é que todos nós aqui, possamos nos ver como esse homem. Todos nós aqui. Assim como Barrabás, nós todos nos era filho do pai. Mas que pai? Adão. Assim como Barrabás, todos nós éramos rebeldes, odiávamos a lei de Deus. Não adianta você querer falar que você nasceu amando a lei do Senhor. Você não nasceu amando, você nasceu odiando. Desde criancinha, você não quer obedecer seus pais, você não quer obedecer às leis do Senhor. E assassino com as nossas mentes, com as nossas palavras. Preso, todos nós estávamos presos aos nossos pecados. Então esse homem aqui é uma representação muito clara do nosso ser, da nossa vida, antes do quê? Da obra graciosa do Senhor. Antes da obra regeneradora do Senhor. Não olha para esse homem e só passa por si, não. Se coloca ali, como ele. Tito 3:3. Olha só, Tito 3:3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. É a imagem de Barrabás. O Efésios 2, você pode ler depois Efésios 2 também, versículo 1 ao 3. Estávamos mortos, obedecendo à vontade do príncipe dessa era. Então, esse homem é nós, antes da obra do Senhor. A cruz havia sido preparada para ele, os pregos eram para as mãos dele, o açoite era para ele, a condenação era dele, a morte era dele, assim como para nós.
Mas o que aconteceu? Um outro tomou o lugar dele. Versículo 8. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Agora aparece a multidão. A gente não sabe quem são eles. Vou citar aqui Francis no comentário dele. Uma multidão agrupada fora do palácio do governador bem cedo de manhã não necessariamente implica em uma multidão muito grande. É bem improvável que essa multidão tenha muitos ou até menos alguns da multidão que acompanhou Jesus em sua entrada na cidade. E a maioria das pessoas falam que, olha, aqui estão aqueles homens que antes gritaram Hosana, 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 e agora estão gritando crucifica, crucifica, crucifica. Não necessariamente isso. Como a gente viu, provavelmente aquelas pessoas que estavam gritando Hosana era aquela carreata toda da Galileia que chegou para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Eram pessoas que conheciam Jesus, tinham visto o ministério dele. Então não necessariamente implica que essa multidão seja aquela mesmo. Provavelmente essa multidão aqui são pessoas que vinham para assistir o show. Todo ano tinha a libertação de um preso. Então eles vieram assistir o show. Ou poderia ser parentes, amigos de Barrabás, dos outros dois presos que estavam com ele. Então poderia também ser uma multidão trazida pelos líderes religiosos. Vamos lá que a gente vai precisar da força de vocês aqui para escolher quem que vai morrer. A gente não sabe quem que é essa multidão. A gente sabe que eles vieram para ver o show e não tem amor nenhum por Jesus. Isso que é bem claro aqui. Olha a oferta do Evangelho, versículo 9 e 10. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Até Pilatos viu que aquilo tudo era o quê? Inveja, era injusto. E a inveja por quê? Porque Jesus pregava como nenhum outro. Quando Jesus pregava, o que as pessoas falavam? Que autoridade é essa? Ninguém nunca ensinou como ele ensinou. Jesus tinha compaixão. Jesus tocava as pessoas. Jesus curava. Eles têm inveja disso. Eles têm inveja de Jesus. E até Pilatos viu isso. Pilatos já tinha declarado a inocência de Jesus a primeira vez. E depois, imagina o estado de Pilatos. Ele viu que está tudo injusto. Agora Herodes manda para ele, e até Herodes, o homem mais perverso, viu que está injusto o negócio. Então na mente dele, dentro dele tem essa briga. O que está acontecendo? O que eu faço agora? Esse homem ele é justo. Só tem essa multidão aqui, querendo a morte dele. Então ele tem um conflito entre a consciência dele e a carreira dele. Ele tem um conflito entre a verdade e a vergonha. O que eu vou fazer? Já que ele não tem princípio, ele bambaleia, ele não sabe o que fazer. Então ele tem uma ideia, ele tem uma outra ideia. Se já não deu a ideia de mandar ele para Herodes, ele tem uma nova ideia agora. Ele vai entregar o povo decidir. Vou passar para o povo decidir isso. Mateus 27, abre a Bíblia de vocês em Mateus 27, versículos 15 e 17. Era o governante quem decidia os dois prisioneiros que iam estar lá para o pessoal escolher. Era o governador que decidia, era o governante que decidia quem que ia ser escolhido. Mateus 27, começando no versículo 15. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, essa escolha é uma jogada de Pilatos. É uma jogada dele para se livrar da culpa. Por que ele está fazendo? Ele pega o pior dos piores, que é esse homem que o povo não gosta, é um bandido, é um assassino, é impuro no meio deles. E você tem Jesus, esse homem que veio pregando: ame o seu inimigo,
que ajudou as pessoas, que providenciou pão, que curou as pessoas. Então, na mente de Pilatos, o que o povo vai escolher? Jesus. Eles não querem Barrabás. Imagina, Barrabás no meio dele é um perigo. Porque se esse homem continuar a se rebelar, isso quer dizer que o Império Romano vai invadir e vai destruir todo Jerusalém. Então, na mente dele, ele fala, bom, já sei. Vou dar para o povo escolher, e eu sei que o povo vai escolher Jesus. Porque ele é um homem pacífico. Então, essa é a jogada dela. E seria uma ótima estratégia, né, se as pessoas fossem regeneradas. Seria uma ótima estratégia se as pessoas nascessem amando a luz do Evangelho. Então você vê que Pilatos não conhecia a depravação total do homem. E o ódio do homem para com Jesus, para com o Evangelho. Versículo 9. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Versículo 12. Então o que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Ele não só não sabia da depravação total do homem, como ele também não sabia que Deus já tinha planejado tudo aquilo. Já estava tudo sob o plano do Senhor. Atos 2:23. Atos 2:23. Então essa ignorância de Pilatos. Ele não sabia da depravação total do homem, ele não sabia que tinha um Deus soberano, controlando e programando todas as coisas. Atos 2:23. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. O Pilatos não sabe disso. Ele acha que vai ser uma bela de uma jogada. O povo vai escolher esse homem pacífico do que esse rebelde. Só que também, olha o versículo 11. E aqui a gente conhece os piores dos piores. Tá? Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Muito pior do que Barrabás, que é um pecador que você vê na cara dele, que ele é nítido, que ele odeia o Evangelho, que ele não quer Jesus, são as pessoas que se escondem atrás de uma religiosidade. Isso é muito pior. Hipocrisia. Então esses líderes religiosos, eles entram nessa multidão e começam a mexer, esse é o sentido da palavra, começam a mexer no interior delas, para quê? Para eles escolherem Barrabás, para ser solto. Então eles usam, o que eles vão falar, a gente não sabe o que eles falam, o que eles prometem, o que eles alegam para as pessoas ali, mas o que a gente vê são duas coisas. A liderança de Israel usando a liderança que Deus deu para eles de uma forma pecaminosa, abusando da autoridade que foi dada a eles, e a gente vê a ignorância do povo. Povo ignorante. Meu povo é destruído por quê? Falta conhecimento. Exatamente esse povo. Povo ignorante é facilmente o quê? Manipulado, influenciado. Então é exatamente isso que acontece aqui. E se não bastasse para Pilatos tudo isso, você tem a consciência dele que está falando, não, esse cara é justo, eu não posso fazer. Você tem Herodes falando, esse homem é justo, eu não vou fazer nada com ele. Você tem mais um novo personagem, é a terceira testemunha da justiça de Jesus. E a esposa de Pilatos. Mateus 27:19. Essa mulher tem um sonho, ela sonha com Jesus, e é isso que ela fala. Está no meio desse julgamento, Pilatos está perguntando o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer com Jesus? De repente ele recebe esse telegrama, alguém chega e fala para ele, olha, tem uma mensagem da sua esposa para você. E olha a mensagem dela. Não se envolva com esse inocente. Mateus 27:19. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Você tem 3 testemunhas falando que Jesus é inocente. Mas ele é fraco, Pilatos é fraco, Pilatos não tem princípios bíblicos, não está assegurado a nada. Então ele bambaleia. O que ele faz? Passa para os outros. Continua. Versículo 12, Marcos 15:12. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Ele entrega na mão de homens perversos. Essa é a oferta do Evangelho, gente.
Isso aqui é oferecer o Evangelho para a pessoa não regenerada. É você falar do Evangelho para a pessoa que não nasceu de novo. Isso aqui é você falar que você precisa ser santo, que você precisa negar a si mesmo. Você precisa abandonar o pecado. Eu acho que as pessoas querem ouvir isso. Eu acho que agrada isso para as pessoas, de modo nenhum. Então ele faz oferta, versículo 12. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? E qual que é a resposta deles? Essa é a resposta de todo homem natural e todo homem carnal. E diante de nós aqui, essa é a resposta que todos nós demos um dia ou daríamos se a obra regeneradora do Espírito Santo não tivesse ocorrido. Qual dos dois você querem solto? O que eles falam? Barrabás. Mas antes disso, crucifica-o! Crucifica-o! É isso que eles começam a gritar. Vocês querem o Evangelho? De modo nenhum. Vocês querem Jesus? Isso daqui é alguém perguntando para a pessoa: você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa vai falar: de modo nenhum. Você acha que eu quero negar a mim mesmo, tomar a cruz, seguir esse Jesus? Crucifica-o, eles gritam. Crucifica-o. Que ele tenha a pior das mortes que alguém pode ter. É isso que eles estão falando. Que esse homem seja pendurado no madeiro e que todos vejam nele a ira de Deus. É isso que eles querem de Jesus. Versículo 14. Pilatos está completamente confuso. Como que esse povo está escolhendo Jesus? Eles deviam escolher Barrabás. Como que eu vou soltar esse cara agora? Isso aqui é um perigo. Ele não acredita. Por quê? Porque ele achava que o povo ia escolher a luz do mundo. Ele achava que o povo ia querer Jesus. Versículo 14. Por quê? Que crime ele cometeu? Ele está perdido. Ele está perdido. Então ele tem mais uma ideia agora. Tem a terceira ideia nova dele. E a gente vê isso em Lucas 23. Fica com o dedo em Marcos 15, vai para Lucas 23. Lucas 23, começando no versículo 22. Ele está confuso, ele está em crise. O que está acontecendo? E agora, o que eu vou fazer? Não posso soltar esse Barrabás, isso aqui é um perigo. Pela terceira vez, Lucas 23, começando no versículo 22. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Já sei. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. É uma nova ideia que ele tem. Esse cara está confuso por dentro. Mas ele não tem o quê? A habilidade, ele não tem a firmeza, a disposição do que? De se segurar a verdade e falar: não, eu vou ficar com esse homem. Não. Então ele está... já sei, eu vou castigá-lo, a gente vai bater nele, depois a gente solta ele. Versículo 23. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Olha só, ele pergunta, voltando lá para Marcos 15, por que crime ele cometeu? Eles não respondem. O que eles fazem? Gritam ainda mais alto, com mais força: crucifica-o! Crucifica-o! É isso que eles querem. Eles não só dizem crucifica-o. João fala, João 19,15, crucifica-o! Não temos outro rei senão César. O ódio deles por Jesus tira para fora o ódio deles por Deus. Eles negam que Deus é o único rei sobre eles. Crucifica-o! E eles falam: nós não temos outro rei senão César. Para mostrar a perversidade desses homens. Se diziam adorar a Deus. Se diziam ter Deus como único Senhor. Mas mostra onde está o coração desses homens. Que a gente não se surpreenda com tal resposta das pessoas. Não adianta ficar assustado. Nossa, como que eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus para ser solto? Romanos 8, versículo 7. A mentalidade da carne é o quê? Inimiga de Deus. Romanos 8, 7. Mentalidade da carne
é inimiga, é inimigo. Naquela época, inimigo, um outro império vindo, guerreando, querendo matar, isso é a vontade. A mentalidade, não quero, a gente não quer luz. Então, que a gente não se assuste, na hora que falar do Evangelho, as pessoas odiarem, rejeitarem. Exatamente isso que acontece aqui. O homem não quer a luz, por quê? Porque a luz mostra o pecado, mostra a escuridão. João 3,19, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas acham que se você tocar a emoção de alguém, a pessoa vai vir a Jesus. Se você conseguir tocar na emoção dela, essa pessoa vai aceitar o Evangelho de Jesus. Gente, não tem cena mais emocionante do que essa. Um homem justo, cuspido, sangrando, rasgado com as suas vestes, humilhado. Um governador gentil falando que ele é justo. Tem alguma coisa que poderia tocar mais emoção de uma pessoa do que isso? E mesmo assim, o que eles fazem? Crucificam. Crucificam. Fica a mensagem que tocar emoção, querer preparar o coração da pessoa com emoção, isso aí não vai salvar. O que vai salvar é a obra do Espírito Santo. É a misericórdia de Deus em regenerar a pessoa. O coração é tão perverso que eles não querem só a morte de Jesus. Então eles não pedem só a morte de Jesus, eles querem Barrabás solto também. Então não basta só matar Jesus. Solta o pecado entre nós. E não tem mais jeito. O povo pediu isso, não tem mais escapatória, Pilatos está perdido. Um homem sem princípio, um homem que não consegue se posicionar. Então olha aqui o que ele faz, vamos para Mateus 27. Mateus 27, versículos 24 a 26. Ele tenta escapar do julgamento. Ele sabe que é injusto, ele sabe que está tudo injusto ali. Mateus 27, começando no versículo 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então ele lava a mão, simbolizando o quê? Eu sou inocente desse homem. É um modo de simbolizar que a culpa não é minha, da morte dele. Ele tenta aliviar a culpa interna dele com um ato exterior. Ele lava a mão, mas o coração dele está tudo sujo. A mente dele está toda suja. Ele lavou a mão, não teve nenhuma lavagem interior. Ele continua tão culpado como os outros. Olha que fala no versículo 28 aí, Mateus. Desculpa, versículo 25. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, mostrando de forma corporativa. Todo Israel, todas as próximas gerações, a gente não quer esse Messias, a gente não quer esse Jesus. É isso que eles estão falando. Volta lá, Marcos 15. Vamos lá para Marcos 15. Estamos encerrando aqui. Marcos 15, 15. Então essa acabou. Não tem escapatória. O que ele faz? Ele pega uma bacia na frente de todo mundo e lava as mãos. Estou fora disso. Marcos 15, 15. Desejando agradar a multidão. E para aí. Tudo que começa assim, gente, termina em catástrofe. Tudo que começa com alguém tentando agradar o homem, termina em tragédia. Terrível coisa é tentar agradar o homem e não a Deus. É triste isso. Não tem nada pior que um líder ficar tentando agradar a multidão. É exatamente isso que a gente vê hoje. Então Pilatos, para mim, é um grande exemplo negativo para a gente olhar, aprender e ver como que está semelhante ao meio evangélico hoje em dia. É o cara que acha que as pessoas vão escolher a Jesus. Basta você fazer um culto antropocêntrico em que o homem é o centro das coisas. O homem vai escolher Jesus. É isso que a gente vê hoje.
Não só isso, mostra como que está o púlpito hoje em dia nas igrejas. As pessoas não pregam mais as coisas porque desejando agradar a multidão. Então ninguém mais prega sobre o inferno, sobre o pecado. Não tem mais isso. É exatamente isso que a gente vê. Pilatos é um grande exemplo. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Cena mais amarga, a cena mais trágica e ao mesmo tempo a cena mais maravilhosa. A substituição ocorrendo. Jesus é açoitado, Barrabás é solto. Jesus é condenado, Barrabás é liberto. Jesus é amaldiçoado, Barrabás é abençoado. Jesus é crucificado, Barrabás vive. O Filho do Pai, com letra maiúscula, é entregue na cruz. E o Filho de um Pai entrega a liberdade. Você tem aí a troca. É interessante imaginar como que esse homem passou aquele dia. Se colocar no chinelo dele. Provavelmente ele não dormiu aquela noite. Ele sabia que no outro dia ele ia ser crucificado. Então é logo de manhã cedo, está sem dormir, ele está amarrado, ele está preso, ele olha para a mão, ele sabe que aquela mão vai ser perfurada no madeiro. De repente ele escuta barulho dos guardas se chegando, cela abrindo. Ele começa a ser levado, provavelmente insultado, zombado pelos soldados romanos, ameaçando ele, é hoje que você vai ser crucificado. Ele começa a sair do pretório, ele vê aquela multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Perdido. De repente abre a corrente da mão dele. E ele acha o quê? Que agora ele vai ser preso no madeiro para ser açoitado. E de repente o guarda fala, vai embora, some daqui. Ele não acredita. Ele começa a acompanhar toda o quê? A crucificação de Jesus. Começa a ver Jesus sofrer no lugar dele. Imagina aquela noite, ele vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro, e ele é o primeiro e único fisicamente a poder falar, Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. É uma pena que ele só possa falar fisicamente. Os cristãos podem falar o quê? Espiritualmente, eternamente. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. Pergunta que fica é, você pode falar isso? Ou você está preso ainda? Isso que a gente precisa refletir. Que cena é essa? Isso que eu falei, é o evangelho todo ali. Cena terrível, amarga e ao mesmo tempo doce. O pior do homem e o melhor de Deus. A injustiça do homem e a justiça de Deus. E a troca acontece. E a pergunta que fica também, com quem que a gente se assemelha aqui nessa manhã? Com quem que você está se assemelhando nessa manhã? Com os líderes religiosos, anos e anos de igreja, mas continua rejeitando o Senhor. A verdade é que tem um ódio pelo Evangelho. Aparenta, mas na verdade ainda não quer se submeter aos padrões do Senhor. Com a multidão, que é facilmente levada por todo tipo de influência, quem que a gente está? Com quem que você está se assemelhando? Tem abandonado os princípios de Deus porque você é facilmente influenciado por amigos no trabalho, por pessoas ao redor, pelo governo. Com Pilatos, se mostra amigável. Eu gosto de Jesus, já foi batizado, já professa publicamente Jesus. Jesus é um ótimo homem. Só que ainda não tem a disposição de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Outra questão que a gente precisa refletir é o que a gente tem escolhido hoje. Qual tem sido o Barrabás que a gente tem escolhido no lugar de Jesus? Eu acho maravilhoso o que Spurgeon fala. Ele fala assim, há muitos aqui temo que preferem o pecado antes de Cristo,
Poderia dizer, sem necessidade de adivinhar, que eu sei que há alguns aqui que seriam seguidores de Cristo há muito tempo, mas preferiram a bebida, a ganância, a TV, a imoralidade, o dinheiro. Oh, pense como se verá isso quando estarem no inferno. Eu preferi esse malvado Barrabás da lascívia, ao invés das belezas e das perfeições do Salvador, que veio ao mundo para buscar e salvar isso que estava perdido. E contudo, esse é o caso não de alguns, senão de uma grande multidão que ouve o Evangelho, preferem o pecado e não o poder salvador desse Evangelho. E a última pessoa que a gente olha, com quem que eu me assemelho, é com Barrabás. E a minha oração é que todos aqui olhem e falem, eu me assemelho com esse daqui. Estava condenado, era um homicida, a morte era minha, mas Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Spurgeon continua, ele fala assim, nós poderíamos de forma muito justa pararmos ao lado de Barrabás. Temos roubado de Deus a sua glória, temos agido como sediciosos traidores contra o governo do céu. Se todo aquele que aborrece seu irmão é homicida, nós também somos culpáveis desse pecado. Aqui estamos diante do tribunal, o príncipe da vida está atado por nossa causa e não se nos permite que saiamos livres. Deus nos liberta e nos absolve, enquanto o Salvador, sem mancha nem pecado, nem sequer com uma sombra de uma falta, é conduzido à crucificação. 2 aves eram tomadas no ritual de limpeza de um leproso. Uma ave era sacrificada e seu sangue era derramado em um vaso de barro. A outra ave era molhada nesse sangue, e logo com suas asas avermelhadas era deixada em liberdade para que voasse no campo. A ave morta retrata bem ao Salvador, e a cada alma que por fé foi submersa em seu sangue, voa alto até o céu, cantando docemente em alegria e liberdade, devendo sua vida e sua liberdade inteiramente a Ele, que foi imolado. Que doce história é essa? Maravilhosa história. Mostra a condição do homem e mostra a obra do Senhor. Queria que vocês abrissem Romanos 5, a gente encerra aqui. Romanos 5. Romanos 5, começando no versículo 6. Exatamente como Barrabás. Graça de Deus em providenciar perdão, em providenciar liberdade, quando a gente ainda era inimigo de Deus, quando a gente não podia escolher Ele. Romanos 5, 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E mediante de toda essa verdade, vai para o capítulo 6 de Romanos. E essa é a pergunta que a gente deve fazer. Baseado em toda essa injustiça que Jesus sofreu, toda essa graça, misericórdia de Deus por nós, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta é: de modo nenhum. Então, que essa história realmente nos inspire, nos leve a uma vida de maior gratidão à obra de Jesus, a redenção que nos foi dada. A gente tem que se ver como Barrabás condenado à morte, à cruz, à ira de Deus, e o Senhor toma o nosso lugar. Toma o nosso lugar. É interessante que outros 2 morrem ali na cruz, para mostrar que Jesus não tomou o lugar de todos, mas do seu povo. A gente possa realmente ser levado a uma vida de perseverança, de alegria, de correr essa corrida. Amém? História maravilhosa essa.
ninguém saia daqui semelhante aos líderes religiosos, à multidão e nem a Pilatos, mas assim como Barrabás. Amém?